Em vez de geopolítica, cartografia é um dos assuntos que mais caem na prova da SpaceX e por isso nós iremos falar sobre projeções cartográficas no vídeo de hoje, a fim de compreendermos e nos sairmos bem para a prova da SpaceX. Antes de avançar, vou pedir a você que divulgue o nosso conteúdo das pessoas que irão fazer as provas militares, SpaceX, CBMERG, Barro Branco, ESA, etc. E vamos aqui falar então sobre cartografia. No vídeo de hoje, especialmente sobre as tais chamadas projeções cartográficas. Isto porque todos os mapas apresentam distorções. Não existe mapa que não seja distorcido, ou seja, o planeta Terra é uma esfera e essa esfera, portanto, tem 3 dimensões: largura, altura e profundidade. O nosso mapa tem apenas 2 dimensões, quando nós temos ali apenas a largura e a altura. E então nós estamos sempre buscando transformar algo que tem 3 dimensões em algo que tem 2 dimensões. E aí, o que nós teremos, consequentemente, serão distorções, de modo, portanto, que não existe mapa perfeito, porque o mapa é uma representação da superfície do planeta e, em decorrência dessa questão geométrica, todos os mapas têm distorções. Tudo bem? Então, a primeira coisa importante que nós devemos saber. E as projeções buscam reduzir, tá claro? Então, as projeções buscam reduzir as nossas distorções. Isto porque nós estamos diante do que nós compreendemos como sendo problemas insolúveis. Essa que é a real. Na questão, então, cartográfica, em relação às distorções, é um problema insolúvel, que é justamente a forma. Tá? E as projeções, de certa maneira, vão melhorar a forma da nossa representação cartográfica. E o detalhe é que este mapa que nós vemos aqui é um mapa na forma de TO. Vejam vocês, destacando aqui e aumentando a imagem para que nós observemos. Aqui nós temos o continente do território da Europa, o continente do território da África e o continente do território da Ásia. Geralmente assim representados os mapas TO. Inclusive, é muito comum nós temos a representação de Jerusalém no centro do mapa, desenvolvido no contexto do medievo, da Idade Média, enfim. Tá? E qual que é a importância, eventualmente, da cartografia? No caso, proporcionam maior rigor cartográfico e científico. Tudo bem? Então, a importância das projeções cartográficas. Se o conteúdo está ajudando você a compreender as questões da cartografia, deixa o like. E se você quer curso completo para a sua prova de geografia, conheça o nosso curso, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários. Além do mais, conheça o Teorema Militar para você ter um curso completo para a sua prova e ser aprovado. Pessoal, então vamos aqui observar as 2 mais importantes projeções cartográficas para a representação da superfície do planeta. Aqui nós temos a projeção do Mercator. E quais que são as características dessa projeção aqui? A chamada projeção do Mercator, conforme nós observamos ali no mapa, tá? Uma das primeiras coisas a observarmos é que o Brasil, nessa nossa projeção, fica menor do que esta ilha, a ilha da Groenlândia, tá? Outra coisa, o Brasil fica muito menor também do que esta região aqui, ó, do hemisfério sul, que estou achurando agora, que é a Antártida. Então, o que nós vemos claramente é que o mapa do Mercator já nos traz distorções, tá? Então, nós temos distorções. Outra coisa, nós vemos que a Europa, de certa maneira, está no centro desse mapa. E, no caso, o mapa do Mercator é muito comum ser compreendido como um mapa eurocêntrico. Então, o mapa do Mercator é um mapa eurocêntrico, uma visão do mundo a partir da perspectiva do Mercator, que era europeu, né? O pessoal também queria que o Mercator fizesse um mapa com uma visão alienígena, né? Muitas vezes, mas de qualquer maneira, esse assunto cai na sua prova, tá? Vejam só, trata-se de uma projeção cilíndrica, o que significa que a área do centro do contato assume forma de um cilindro. Tá? Outra coisa, quanto mais distante da linha do Equador, aqui na região central do nosso mapa, mais ou menos aqui, tá? Maior a distorção. Não por acaso, então, a Groenlândia e a Antártida ficam muito maiores do que de fato são. A distorção aqui, no caso do mapa do Mercator, é no tamanho. Ele distorce o tamanho dos territórios, vejamos, tá?
Ele, vejam só aqui, ó, o Mercator mantém os ângulos, mas altera as dimensões, ou seja, altera o tamanho. Quando ele diz que mantém os ângulos, é porque nós vemos aí o formato da costa continental basicamente adequado para a navegação. Aliás, este mapa é muito utilizado no contexto da navegação e também na aviação, tá certo? Esta é a importância do Mercator, mapa do século XVI, do contexto das grandes navegações. O outro importante mapa é o do Peters. Vamos aqui observar o mapa do Peters. Notem vocês que a ilha da Groenlândia, na região do hemisfério norte aqui, fica muito menor do que eventualmente a ilha da Groenlândia no outro mapa, no mapa do Mercator. A mesma coisa ocorre no hemisfério sul. Quando nós observamos aqui, a ilha não, né? O continente da Antártida. E o detalhe, este mapa não é eurocêntrico, porque no centro do mapa nós temos o continente africano e não o continente europeu, tá? Então, o mapa do Peters traz outra leitura da superfície do planeta. Além do mais, nós visualizamos que os continentes ficam mais alongados neste nosso mapa aqui, conforme nós podemos observar, tá bom? Notem vocês, Peters é uma projeção cartográfica também cilíndrica, só que esta projeção é uma projeção equivalente, tá? No caso, a projeção do Peters é uma projeção cilíndrica conforme, ok? Projeção conforme, enquanto que a projeção do Peters é uma projeção cilíndrica também, mas equivalente. Modifica as formas dos territórios, dos continentes, mas preserva as proporções das áreas. Então, o Peters mostra o que? As áreas. Tanto é que os continentes ficam do tamanho mais adequado conforme eles são, ok? Exagera as dimensões dos países em desenvolvimento. Então, é uma projeção compreendida como sendo terceiro-mundista, tá? Para tentar mostrar os países em desenvolvimento como sendo centrais. A gente vê a África centralizada no mapa, em boa medida, e mais, exagerados um pouco, né? É uma outra perspectiva. Critica o eurocentrismo, ok? E a sua criação gera uma série de questões e debates a respeito da cartografia e tal. Aí, então, temos a projeção do Peters e a projeção do Mercator. Ambas são cilíndricas, ambas são mapas mundi, mas ambas têm distorções, porque cada mapa apresentará uma distorção em algum ponto específico. Para concluirmos, vamos observar aqui as duas projeções sobrepostas uma à outra. Nós vemos que a projeção do Mercator, vejam vocês, é esta aqui, que está vazada, digamos, né? Vejam só o território da América do Sul. Na cor verde aqui, onde eu faço um X agora, o território da América, tá certo? Latina, América do Sul no caso. Vejam a diferença considerável. Aqui estou achurando o continente africano. Na cor verde nós vemos o continente africano, ou seja, tá? Há uma enorme diferença nos dois mapas quando nós projetamos um sobre o outro. E a nossa prova da SpaceX cobrou este conteúdo de nós aqui nessa questão, observando. Dê um pause no vídeo, pausa, aí você tenta fazer e depois veja se acertou, ok? E eu vou comentar na sequência aqui o gabarito, ó. Sobre a projeção cartográfica utilizada, ele diz para nós que é a projeção do Peters. Se ele não tivesse dito, nós deveríamos saber, porque a gente visualiza que o continente do Brasil está no tamanho maior do que a Groenlândia, por exemplo, e que o continente africano está aqui, ó, na posição central do mapa, bem alongado, né? Então a gente sabe que não seria o Mercator, então é Peters, ok? No caso, trata-se de uma projeção cilíndrica conforme a alternativa A? Não. A gente sabe que é uma projeção cilíndrica sim, falsa A, né? Mas uma projeção equidistante, conforme nós mencionamos. Equidistante não, desculpem, equivalente, tá? Equivalente, porque busca manter ali a extensão dos territórios, tá bom? Então é equivalente e não equidistante, ok? Equivalente. Muito utilizada na navegação marítima? Não. O Peters, o Mercator que é, pois não deforma os ângulos que permanecem com seus valores reais, né? Falsa alternativa A. B.
plana azimutal, não é uma projeção plana. A projeção plana coloca uma centralidade e o mapa geralmente é feito assim, não é num círculo, digamos. Então, falso, alternativa B. C não é azimutal, então a mesma coisa da alternativa B, ok? Falsa pelo mesmo motivo. Por fim, a D, cilíndrica equivalente, que destaca as áreas situadas nas latitudes intertropicais e preserva as dimensões relativas entre os continentes e os países. Nos parece que é a D a alternativa correta. E cilíndrica interrompida, não é este o caso, existe essa projeção, mas não é esta daqui, ok? Então a alternativa D é a alternativa correta. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Reitero o convite a você a conhecer o nosso curso voltado para a SpaceX de Geografia, para você acertar as 12 questões. Divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que estudam para as provas, os exames militares, e conheça também o teorema militar. No mais é isso, bons estudos, respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.